influenciados por uma incredulidade crônica, já não aceitam como verdade histórica os 11 primeiros capítulos da Bíblia. Seus professores arrogantemente ensinam que a narrativa da criação e a história, elas são alegóricas, isso não é verdade, não é literal. Agora, é interessante que, inclusive nas escolas que se movem em ciência, né, conhecimento, eles falam sobre o darwinismo e a teoria da evolução das espécies, quando cientificamente, para ser uma verdade, a teoria, ela tem que ser comprovada. Então como Darwin lançou essa teoria da evolução. E eles já tentaram de várias formas provar essa teoria e nunca chegaram a esse tal que eles chamam de elo perdido da mutação de um animal para outro, de um macaco para o homem, nunca chegaram. Eles falam, falta só uma coisinha pequena, mas essa coisinha pequena tem até na água viva, eles falam, até na água viva. A diferença entre água viva e nós é 2% do corpo humano. Então, eles querem provar algo que é improvável, não tem como provar. Ao passo que a Bíblia afirma a criação de Deus como foi. E nas escolas eles tentam mostrar que a Bíblia está errada, que é conto de carochinha, que é apenas alegoria, não tem nada de verdade. Quando na verdade eles são os que não reconhecem, que estão crendo em algo que não passa de uma teoria. Por séculos estão tentando provar uma teoria e não conseguem, com toda a evolução da ciência, provar, porque é uma mentira. Nunca vão chegar. Já tentaram formar um homem lá e fizeram pedaço de porco, pedaço de macaco, pedaço de gente e montaram um Frankenstein. E aí foi descoberto, porque eles gastam milhões de dólares anualmente com essas pesquisas. Eles não querem perder essas verbas. E por isso que não reconhecem a verdade. Mas os cientistas sinceros, os cientistas sérios, eles já reconhecem que a criação, a raça humana provém de um casal. Ou que não querem. Agora, os próprios evangélicos, seminários, que tentam introduzir uma sabedoria humana dentro do conhecimento de Deus, tentam enganar. Só que eles estão perdendo tempo, porque Deus não muda, a Bíblia também não. Eles mudam, eles se vão. A Bíblia permanece. Jesus disse, o céu e a terra passam, mas a minha palavra não passará. Amém? Então você está crendo em algo verdadeiro. Não deixe que a escola influencie você, os seus filhos. Quando os seus filhos vão para a escola, alerte-os. Diga, olha, isso que vão ensinar para você, isso não é verdade. A verdade é que foi Deus quem criou o homem, a sua imagem e semelhança, e abençoou. Então, quando eles querem provar, aí você fala para o seu filho, o dia que eles deixaram de falar que é uma teoria, então é porque eles descobriram a verdade. Mas se até hoje não conseguiram falar que a teoria foi comprovada, então ainda continua sendo uma teoria, algo que alguém pensou, lançou, pesquisa para certificar, aí é verdade, mas até agora não conseguiram e não vão conseguir. Amém? Mas nós que cremos na Bíblia, já estamos com pleno conhecimento da verdade. Essa aí. Bom, o que Deus fazia no princípio? Gênesis 1. Entre os versículos 1 dos 3 do primeiro capítulo de Gênesis, há um intervalo indefinido, no qual Deus criou o tempo, o espaço, os céus, os anjos e finalmente a terra ainda informe. O tempo, embora a Bíblia não o diga, é nos permitido afirmar
que a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Isso porque a obra divina, embora concebida na eternidade, somente poderia ser consumada no âmbito temporal. Sabe o que é, irmãos? Deus, o tempo para Deus, não existe como para nós. Nós temos o Cronos. O que é o Cronos? Você conta o tempo em horas, minutos, segundos, dias, né? Isso é Cronos. O de Deus é Kairos. Kairos é um tempo indefinido. Para Deus não existe tempo. Um dia, 1000 anos, para Deus é a mesma coisa. Para nós faz muita diferença, né? Ok? Então só o Criador é eterno. Quando fala eterno, é que não teve princípio também. Então nós tivemos princípio, a criação tem princípio, né? Mas Deus não. Então não dá para fazer comparações de tempo ou querer entender Deus. É a fé. É por isso que muitos não chegam ao conhecimento da verdade, porque não têm fé. Então, a criação acha-se sujeita ao tempo, requerendo as intervenções e cuidados divinos. Então, o espaço nós podemos depois defini-lo como o tecido cósmico que Deus criou para que nele se localizassem os corpos celestes, o espaço, né, sideral. Então, o espaço também é criação divina. Os céus e os anjos, céus, morada de Deus, também foram criados num contexto espaço-temporal, por uma razão bastante simples. Embora não pertença à nossa dimensão, é um lugar bem real, e para lá que as almas dos justos serão encaminhadas. Irmãos, quando você tenta compreender isso, você fica igual aquela criança que chega na escola pela primeira vez e ele vê que não entende nada e vai precisar de um tempo para ele aprender. No caso aqui, nós vamos chegar na eternidade e a Bíblia diz que lá assim a gente vai compreender muita coisa, vai poder ver Deus como Ele é. Mas por enquanto, nossas limitações são muitas. E os homens, com a sabedoria que Deus deu para eles, criam coisas boas, mas também manifestam ideias malignas, diabólicas, né? Que a sabedoria do homem, ela é animal e diabólica. É por isso que tem tantas coisas, essas teorias da evolução, teorias, tudo diabólico. Não tem nada de Deus no meio aí. O que é de Deus está na palavra. E que o cientista que estiver junto com a palavra está, na verdade, de Deus. O resto é mentira. Eles vivem de mentira, se apoiam na mentira e morrem na mentira. Após a criação dos céus, Deus chamou à existência os anjos através do sopro da sua boca, né? Salmo 33:6 fala. E porque os anjos são espíritos, né? E é por isso que eles não morrem. Eles são expulsos, eles são vencidos, mas eles não morrem. Tanto é que aqueles demônios que Jesus expulsou dos gadarenos pediu que Jesus não os lançasse no inferno ainda, porque não era tempo. Entendeu? Porque o tempo deles ser lançado no inferno vai ser no final, na consumação dos séculos, depois do milênio, onde eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ok? Então a terra ainda é informe. Então Deus formou a terra antes dos 6 dias da criação e pôs exatamente naquela coordenada espacial onde se encontra até o dia de hoje. O nosso planeta, já delimitado pelo tempo e pelo espaço, ainda era vazio, não possuía a forma atual. Como diz, e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Bom, a princípio informe e vazia, seria modelada pelo Espírito Santo
até que viesse a adquirir a sua forma atual. E o Espírito Santo na criação, lá no antigo princípio, a terra era todo disforme, coberto pelas águas que escondiam um grande abismo, e por essa razão fazia-se necessária a presença do Espírito Santo pairando por sobre as águas, e dava sustentação gravitacional ao nosso planeta. Por favor. O Sol, a Lua e os demais corpos do sistema solar ainda não haviam sido criados para manter-lhes a gravidade naquele quadrante específico ali do espaço, né? Há teorias extravagantes, né? Embora não saibamos porque Deus criou inicialmente a Terra sem forma e vazia, a gente tem que evitar essas teorias extravagantes acerca de raças pré-adâmicas, etc., né? Você vai, de vez em quando, você vê uma notícia e você fala assim, há 11 milhões de anos atrás, há 1 milhão de anos atrás, há não sei quantos, 150 mil anos atrás. De onde eles tiraram isso? Eles deduzem, eles tentam entender e falam. Eles não têm prova que existe, a gente não tem prova que não existe, então fica nessa aí. Acredita quem quer. Okay? 2:1 agora, vamos lá. 2:1, 2. Agora, a semana da criação, né? A criação teve uma semana. Há muitas discussões sobre isso. Se foi dias literais, se foi um dia milenar, um dia, sei lá, entendeu? Porque Deus foi tarde de manhã, e primeiro dia, tarde de manhã, segundo dia, tarde de manhã, terceiro dia. Ora, muitos estudiosos creem que realmente foi literal. Mas como que vai criar quando vai esperar que nascer? Mas peraí, para Deus, nada é impossível. Deus não criou o homem bebê para ele crescer e esperar ele ficar adulto. Ele já criou o homem adulto. Amém? Então, para Deus também criar as coisas já do jeito, haja árvores, haja as plantas e dê sementes conforme a sua espécie. Então, elas apareceram e depois das sementes nasciam mais. Ok? Na descrição de cada dia, a Bíblia repete, foi tarde e amanhã. A criação da luz, e houve luz. A criação da luz, amados, no primeiro dia da mobília da Terra, é carregada de significados. Por exemplo, embora Deus não precise de luz, a criação dele reclamava por ela. Por quê? Sem luz, a vida é impossível. Então, a luz primeira, o que é isso? A luz de Gênesis 1, quando foi criada, não era proveniente de onde? Do Sol. O Sol foi criado em que dia? No quarto dia. Então, agora, ela provia do próprio Deus. Luz semelhante, porém mais gloriosa, haverá na Jerusalém Celeste. Sabe que na Jerusalém Celeste, se não haverá noite, porque a luz do resplendor do Senhor, não há noite na presença dele. Então vai ser, porque a gente também não vai precisar dormir, né? Hoje a gente fala, né? Tá dando sono aí, pessoal, tá? Mas lá na glória, a gente não vai precisar dormir, não precisa se preocupar. Como é que a gente vai dormir, pastor? Daqui a pouco vocês vão. Bom, o firmamento e a porção seca. Vamos lá. Havendo ele já iluminado o espaço com a luz primeira, o Criador passa a separar as águas que se achavam acima e embaixo do firmamento. Não se pode explicar devidamente como isso aconteceu. Por esse motivo, o autor aqui requer uma licença para tirar algumas conclusões desse texto, né? Primeiro, um planeta disforme e vazio. Até o segundo dia da criação, a Terra ainda não possuía uma forma definida. Então, na ausência da atmosfera, suas águas ficavam tanto abaixo como acima do solo. Era todo confuso e disforme. Era necessário, pois, que o Senhor ordenasse o caos
conforme registra o autor sagrado. O que ele disse aí em Gênesis 1, de 6 a 8, vamos ler? Ele disse: Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento dos céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, o firmamento, ele não posso definir firmamento de Gênesis como o espaço sideral, por esse, como já vimos, fora criado logo no princípio. Também não podemos confundi-lo com a porção seca do terceiro dia. E então resta apenas o quê? Como uma atmosfera terrestre. Justamente nesse ponto é que surge uma velha e incômoda pergunta: como explicar as águas que se achavam acima do firmamento? Como explicar? E o nosso planeta, talvez antes do dilúvio, era envolvido por um escudo hídrico, né? Talvez isso aí não está escrito na Bíblia, tá? Mas é que o autor aqui está imaginando. Que protegia dos raios ultravioletas do sol, proporcionando saúde e longevidade aos filhos de Adão. Sob uma atmosfera tão sadia, feridas eram imediatamente cicatrizadas, as expectativas de vida, mesmo sob o pecado, era de quase milenar, e depois foi a existência humana definhando até chegar o que nós estamos vendo nos dias de hoje, né? O dilúvio, né? A Bíblia diz que as comportas do céu se abriram, houve uma copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E a partir de então a terra ficou exposta aos raios daninhos do sol e assim deixou de ser aquele imenso e belo paraíso dos antigos. Enfermando-se nosso planeta, adoenta-nos, arroba-nos a vida. Agora, quando Jesus vai estabelecer o milênio, amados, até a geografia da Terra será alterada. Durante a grande tribulação, no final dela, vai ter um terremoto que vai abalar a Terra inteira. E diz a Bíblia que muitas ilhas vão desaparecer. Se sobrar alguma ilha no Japão, pode ser que sobre, mas também o Japão pode desaparecer. Ok? Porque por isso que muitas ilhas vão desaparecer nesse terremoto que vai dar. É um terremoto que... A gente vê terremotos, né, localizados, né, pontuais. Esse terremoto vai ser a terra inteira. Ela vai chacoalhar. E nisso aí, muita morte, muita destruição. Mas assim mesmo ainda não vai destruir tudo, não. Vai acabar. Vai ter muita gente ainda sobrando para morrer lá no Vale de Josafá. A porção seca. Não era a intenção do Senhor criar uma terra encharcada, nem também um imenso deserto. Então, trabalhando harmonicamente a criação, ele ideava um lugar com oceanos, mares e rios, e cada um destes banhado por continentes e ilhas. Por isso, no terceiro dia, separou de entre as águas a porção seca e fê-la aparecer simetricamente por todo o planeta. Se os irmãos pegar o mapa mundo e tentar emendar aquela, você vai ver que parece que se encaixa, né? O Brasil se encaixa no continente, os Estados Unidos também se encaixa ali. É porque você vê que as formas assim, Deus separou e ficou a Terra. Se você olhar o mapa e você imaginar eles se encontrando assim, ó, você vai ver que como foi a separação da terra seca e das águas. Depois Deus criou o reino vegetal, porque agora a terra separada dava para criar o reino. Antes não tinha como separar, agora Deus separa e cria o reino vegetal. E, por exemplo, Deus criou o reino vegetal antes do sol. Como foi possível a fotossíntese, né? Não esqueçamos da luz do primeiro dia. E não existe, pois, contradição na palavra de Deus. Então, como que Deus criou o sol se as árvores precisam da fotossíntese
para transformar o carbono em oxigênio, gás carbônico em oxigênio e tal, e a vida delas. Mas existia a luz já, e essa é a luz do próprio Deus. Então, ok? A criação do sistema solar, né? A criação do Sol, da Lua e da estrela. No quarto dia, Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas. Até o momento, a Terra descrevia apenas movimentos de rotação. Quando o planeta gira em torno de si mesmo, a partir da criação do sistema solar, o mundo passa a descrever um segundo movimento, que é o de translação, que é aqui em volta do Sol. Então a Terra gira em volta de si mesma e gira também em volta do Sol. Ela vai girando e girando também, ok? A criação do reino animal. Ele cria peixes, aves, né? Isso no quinto dia, os peixes enchem os mares, as aves ocupam os céus, todo segundo a sua espécie. Nenhuma espécie evolui em outra, nem para outra. Ao ambiente natural, adaptam naturalmente. Então, por exemplo, mas tem peixe que nem tem olho, que a gente descobriu. É lógico, porque onde não tem, eles vivem subterrâneos, onde não tem claridade, para que olho? Para ver o quê? Então, é isso que nós vemos que a perfeição de Deus, né? Quando você vê alguém desconfiando, discutindo, você fala, bom, não adianta discutir com uma pessoa que não quer e não tem fé. Em tudo Deus é perfeito. Ele fez desde os peixinhos que encontramos num aquário, aos enormes peixes, as baleias, né? Somente um Deus como o nosso para criar tão perfeitamente tudo quanto existe. Depois ele criou os animais selvagens e também os animais domésticos, né? Tem gente que quer mudar, né? Que quer criar em casa animal selvagem, né? Cria serpente, cria leão, o urso, você já viu? E um dia ou outro aquele bicho, o instinto dele leva ele a tomar uma decisão de matar o próprio dono ou alguém da família. Isso é muito perigoso. Mas Deus criou os animais domésticos, né? Que nós temos um relacionamento com eles, né? 3. Tem algum errado aí? Não. Bom, a semana da criação, agora Deus, no sexto dia, cria o ser humano. Ele não foi criado por um mero acaso ou por um capricho de Deus, não. Nós somos chamados à existência como resultado dos desígnios da Santíssima Trindade. Na criação do homem participou o Pai, Filho e Espírito Santo. Em toda a criação tem, mas Deus, quando foi fazer o homem, ele foi fazer da própria mão dele. Não disse, haja o homem, apareça o homem. Deus pegou o pó da terra, ele já tinha criado, e dali ele fez o homem. E soprou nele o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, para que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, ao contrário do evolucionismo, que vê o homem como um mero fenômeno biológico, o criacionismo bíblico mostra-o como uma concretização da vontade de Deus amoroso, sábio e justo. A matéria-prima do homem foi o pó da terra. E Deus poderia ter escolhido ouro ou mármore, mas ele não. É Midas que fazia mágicas com ouro, né? Nem Michelangelo, cujas estátuas talhadas em finíssimo mármore acham-se emudecidas até hoje. Por isso preferiu Deus, ali mesmo no Éden, dar início à profissão de oleiro, moldando um vaso para a honra, né? Faz um homem para nele ser glorificado. Usou o pó da terra
Da terra nos alimentamos, né? Ok? Nosso organismo não rejeita a dieta vegetal nem a animal. Somos perfeitamente compatíveis com o planeta. Nem outro solo, a não ser o da terra, serviria para nos dar forma. O sopro divino, após formar o homem do pó, ele imprimiu no animal a imagem, sopra-lhes Deus as narinas, tornando-o alma vivente. Então o Criador dispensou os cuidados paternos. Embora pó e cinza, possuímos uma alma imortal que um dia ele tomará de volta. E quando Deus criou Adão, amados, criou Adão imortal. Ele não ia morrer. E Deus tinha avisado a ele que se eles não tivessem pecado, né, se eles pecassem, eles morreriam. Aí alguém fala, mas Deus falou que Adão ia morrer, e a serpente falou que não ia morrer. Queria ficar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E realmente, fisicamente, Adão não morreu, nem Eva. E alguém pode dizer, mas e aí, cadê a morte? O homem não ia morrer. Quantos anos Adão viveu? Mas ele morreu. Quase um milênio ele viveu, mas morreu. O homem mais velho foi Matusalém, com 969 anos, né? E Adão viveu menos que isso também. Mas veja bem, a morte que Deus fala é a separação dele. O pecado separa a gente de Deus, isso é morte para Deus. A Bíblia fala, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas Jesus deu a vocês vida, vivificou, deu vida para vocês. Então Deus olha para o mundo e o homem que não tem Jesus é escuro, é morto. E quando alguém aceita Jesus, acende uma luz, porque o Espírito Santo vem habitar no homem e o Espírito do homem ressuscita. É isso, é a nova criação de Deus em nós, ok? A missão do homem, por exemplo, se Adão não tivesse pecado, hoje ele estaria completando 6.000 anos, mano, quase 6.000 anos. Né? E nós estaríamos, né, nossos pais, nossos avós, não sei, estariam todos vivos. Pastor, mas não ia caber ninguém na terra. Bom, se Deus falou que iria povoar a terra e ele criou, ia estar. Agora, como? Aí já não é problema nosso. Né? Isso deixa por Deus. E a missão do homem, qual que é? Ele tem tripla missão. Ele deu ao homem para fazer o quê? Governar a terra, cultivar o solo e guardar o jardim que o Senhor plantara no Éden. Agora, então, o trabalho já fazia parte, né, da vida humana. A diferença é que eles não tinham esse cansaço que nós temos hoje, né? E nem morreria. A criação da mulher também já estava nos planos de Deus, ok? Ela não foi um ato improvisado a criação da mulher. Vou quebrar o galho para Adão aí, vou dar uma companheira. Não, Deus já tinha esse plano. Só que ele primeiro cria o homem, deixou o homem vivendo, e disse Deus, acho que eu vou dar agora a companheira para ele, porque ele está... Todos têm uma companheira, só ele que não tem. Então Deus fez, mas já estava, né? Homem, macho e fêmea os criou. Já estava definido para a produção da raça humana. E o primeiro casamento foi feito exatamente no Éden, quando Deus casou. Adão disse, eu vou chamar de varoa, porque do varão foi tirado. E Deus deu o nome a ela de Eva, né, a mãe, que seria a mãe de toda a raça humana, todos os humanos. Deus, ele ceda o homem, isso é a primeira anestesia que existe, né, foi agora, né? Deus anestesiou o homem ali, ele dormiu, e Deus tirou uma costela, fechou ali o lugar, e criou da costela de Adão, Deus fez a mulher.
E ele então entrega a mulher ao homem e ele disse, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí foi o primeiro casamento, porque Deus ordenou, agora crescer e multiplicar e encher a terra e povoar. Então, era uma ordem de Deus. Qual é a missão da mulher, né? Concluímos no texto sagrado que Deus não criou a mulher para ser um mero entretenimento ao homem. Antes, criou-a com a nobre missão de auxiliar e complementar o homem. Juntos formam o quê? A humanidade. Separados, o que acontece? Tendem a desaparecer. Por esse motivo, a missão da mulher cristã é a semelhança da esposa virtuosa de Provérbios, deve ser cumprida de acordo com a palavra de Deus, sempre com o auxílio do Senhor. Aí também, tem algum errado aí? Não. Ok. O 4, instituição da família e missão do ser humano. Quando Deus criou a mulher, depois ia surgir outras, né? Deus não permitiu que o homem instintivamente e levianamente se ajuntasse à mulher. De forma solene, ele une-os através do casamento, que é onde ele decretou. Portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, aqui já Deus estava falando da criação da criação, que era os frutos que viriam do acasalamento de Adão e Eva, que seriam os próximos humanos, porque alguém uma vez escreveu numa revista que Deus mandou Adão deixar seu pai e sua mãe. Aí a gente pergunta quem era o pai e a mãe de Adão, né? De Eva também, né? Então a gente vê que isso aí era Deus já determinando como seria. E interessante que você vê que no início casava-se irmãos com irmãs, né? Por quê? Era tudo da mesma, até que começou a gerar diferentes pessoas, com o sangue foi se misturando, aí Deus agora cria uma nova lei que seria incesto, né? É a união de pessoas do mesmo sangue, ou até mesmo pessoas que não são da mesma família, mas se tiver sangues incompatíveis, até evita-se de ter filhos, ou quando vai ter filhos tem que tomar uma injeção, medicamentos para não nascer uma criança com defeito, porque o sangue não é compatível um com o outro, ok? Agora, Deus quando criou falou, deixa o homem, seu pai e sua mãe, una-se a sua mulher. Então o que Deus fez? Esse característica do casamento, a instituição do casamento de Deus, é monogâmico, isso é uma pessoa só, heterossexual, o sexo tem que ser diferente, e indissolúvel. Então, o ideal do casamento é essa monogamia, o homem para uma única mulher e a mulher para um único homem. E depois, infelizmente, apareceu o primeiro caso de poligamia, lá em Gênesis 4,19, depois que Lameque, ele teve outra esposa, e se contaminando até vários piedosos como Jacó, né? Depois veio Jacó, teve Gideão, Davi, e são assim, uma história na Bíblia, mas Deus no princípio, Jesus falou, no princípio não foi assim, ok? Tal costume que não era aprovado, mas temporariamente tolerado por Deus, sempre acabava por acarretar sérios problemas domésticos, né? Disputas, mortes, ciúmes, gerava problemas, né? A monogamia foi plenamente ratificada por Jesus e pelos seus apóstolos, lá em Mateus, Timóteo, né? Paulo falando de Timóteo, de maneira que hoje a poligamia já não tem lugar na Igreja de Deus. A heterossexualidade no casamento, ela é segundo o ideal do casamento que Deus estabeleceu. Deus fez a mulher para o homem, homem para a mulher,
ambos se completam. Portanto, o homossexualismo, tanto masculino quanto feminino, é uma abominação aos olhos do Criador. E, finalmente, o terceiro ideal do casamento é a indissolubilidade. Por quê? Deus criou o casamento para ser indissolúvel. Mas, infelizmente, muitas coisas acontecem quando existe o egoísmo humano. E aqui nós temos somente 3 formas de que Deus permite o divórcio na Bíblia, biblicamente falando, no Novo Testamento: infidelidade, abandono ou morte. A morte do cônjuge libera-o para casar. A infidelidade também, mas a Bíblia ainda recomenda que, se houver infidelidade, possa também haver o perdão. Que a vontade de Deus não é a dissolução, mas sim a pessoa lutar pelo seu casamento. E tem muitas pessoas que são mulheres ou homens, verdadeiros heróis, para obedecer ao critério de Deus e ajudar a família. As consequências que sofrem os filhos por causa dessas separações e novo casamento são terríveis, né? Então, por isso que deve ser evitado, a não ser nesses 3 casos aqui. E o da infidelidade ou do abandono ainda tem muitas vezes que a possibilidade de restauração. É só o caso de morte que aí já não tem mais. Mas os 2 outros casos pode até haver a restauração. E a propagação da espécie. Um dos objetivos do casamento é que haja propagação. Então, se você pegar uma ilha e colocar ali 2 homens ou 2 mulheres para viver ali, e digamos que seja como é se feito hoje, elas são, diga-se que se casem, ok, vamos para lá. O que vai acontecer? Elas vão morrer e extinguir a raça. Então, tanto a mulher como o homem são necessários para que continue a criação da vida. Essas escolhas que as pessoas fazem hoje em dia, elas fazem por um mero egoísmo. Eu escolhi, eu quero assim, e acabou. Só que Deus não fez assim. Então, Deus, ele tem um forte compromisso com a família genuinamente bíblica, heterossexual, monogâmica e indissolúvel. O Salmo 128 é um salmo da família. Se você ler, você vai ver ali. Uma família bem constituída é uma bênção à igreja e a toda a nação. Nesse aqui tem algo errado nessas perguntas? Não, né? Então, a queda. Bom, o capítulo mais trágico, né, da história, a queda do ser humano. A narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real cuja literalidade não pode ser questionada, pois acha-se referendada em toda a Bíblia. O livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável. Então, em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, facultando-lhes o direito de obedecê-lo ou não. Todavia, a ordem do Senhor concernente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara, né? Deus falou: não comerás daquela, de todas você pode comer, mas tenha 2 árvores ali, né? A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se eles optassem por ignorar essa ordem, teriam que arcar com as consequências da desobediência. Assim nós também somos hoje, né, irmãos? Nós temos o livre-arbítrio, podemos desobedecer, mas aí então temos que pagar as consequências da nossa desobediência.
O ato de Adão, já falamos, né? Ele não morreu fisicamente, mas espiritualmente houve separação de Deus, e isso passou por toda a raça humana, né? Foi o que está aqui, perdeu a comunhão com Deus, agora tinha consciência do pecado. Veja bem, Adão e Eva estavam nus no jardim. Assim que comeram do fruto, a primeira coisa que perceberam é que estavam nus, e eles ficaram com vergonha. E quando Deus chamou eles correram, se esconderam atrás de uma árvore e puseram folhas de figo na frente, né? E aí Deus falou: mas quem falou para vocês que estavam nus? Porque Deus nem achou eles, né? Quer dizer, literalmente a gente fala assim, né? Eu sempre faço isso. Quando nossos filhos são pequenos, a gente brinca de esconde-esconde com eles. E a minha filha fazia isso. Ela pequenininha, falava: vou procurar você, esconde que eu vou procurar. Aí ela escondia. Ela falou: o senhor não me acha, o senhor não me acha. Aí a gente olhava assim e falava assim: cadê ela? Onde está ela? É assim a gente se esconder de Deus, gente. A gente pensa que esconde de Deus, mas Deus vê tudo. Deus está em todo lugar. É inocência a gente achar que Deus não está vendo o que a gente faz, inclusive o que a gente pensa. Jesus, até com os discípulos, nessa hora, ele sabia até o que eles pensavam. Né? Então, o que nós devemos fazer, então? Ver como é que pode fazer, porque assim que veio essa consequência da queda, veio a consequência do pecado, a perda da comunhão com Deus. O homem ficou fora da comunhão com Deus já não podia mais falar com o homem, separou por causa do pecado. Então, teve que sair do jardim, e ele transmitiu essa enfermidade do pecado para toda a raça humana, que estava nele, o pecado já, né? E a enfermidade, a terra também, maldita é a terra por causa de vós, cresça espinhos e abrolhos. Quer dizer, não havia essas pragas, amados, na terra. As pragas veio depois do pecado. Você vai ver que quando nós estivermos governando com Cristo no milênio, você vai ver como é que vai ser a plantação. Não sei se todas elas ou a maioria das pragas vão desaparecer da terra. Por isso que a Bíblia diz que até os equipamentos de guerra, os carros de guerra, são transformados em equipamentos agrícolas. Que o homem vai viver muitos anos, a idade das árvores, e que as plantas serão sadias, e até terá uma árvore lá que será para a saúde das nações. Então, a terra adoeceu, veio a morte física, né? E também a morte espiritual. A morte é a mais triste consequência do pecado, né? Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar, qual é? A separação eterna de Deus. Lá no Apocalipse 20, você vai ler que diz lá o escritor, né, João, que bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição, que sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte é a rejeição do plano de Deus de salvação. Essa é a segunda morte. A primeira é assim que a gente peca, a gente morre. Mas se você, durante esse período de vida, nesse corpo, não crer em Jesus, não aceitar o plano de Deus, aí você morre e vai para a sepultura. Quando ressuscitar, vai para o juízo do grande trono branco, onde ali será mostrado todos os pecados, mas o que vai condenar o homem mesmo é a rejeição dele ao plano de Deus. Porque nós também pecamos, nós também somos errados, mas nós aceitamos o plano de Deus, a redenção em Cristo Jesus. Então, a Bíblia diz: vocês são bem-aventurados santos, que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre nós não tem poder a segunda morte. Amém? Tudo certo aí também, né? O 6. Aí vem de Caim a linhagem piedosa de Sete. Lá em Gênesis 4, né?
Deus avisou Caim: Caim, o pecado está na sua porta aí, está diante de você, cabe a você dominar, hein? Deus avisou, mas Caim não percebeu que ele ia ter aquela inveja, ciúme de Abel, e Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceita o sacrifício de Caim. E fala aqui que o sacrifício de Caim foi por uma mera, não é porque o sacrifício foi diferente de Abel, foi porque a forma como ele fez o sacrifício foi uma mera forma de obedecer. Então eu vou sacrificar. Só que então Deus não aceitou. Então Abel deu daquilo que era melhor dele, do mais tenro, que era exatamente o cordeiro. E aí Deus aceita. Aí veio a inveja de Caim, ciúmes, e que levou ao primeiro homicídio na terra. Então, Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Caim separou uma oferta para o Criador. Abel também, após cultuar ao Senhor, ofereceu as primícias do rebanho. Deus aceita o sacrifício de Abel. O problema não estava no sacrifício de Caim, na oferta, mas no ofertante. Tá? Vegetais eram oferendas válidas, tanto a oferta cruenta como não. Eram igualmente aceitáveis no culto divino. Levítico 23:10 fala. No entanto, o Senhor viria a reprovar até mesmo a oferta animal, ao tornar-se reprovável. Lembra que a gente estudou os profetas, que ele disse: vocês me trazem ofertas, um cordeiro manco, cego. Deus não aceita. Era sacrifício, mas Deus não aceita, porque não preenchia os requisitos da adoração. Assim, na nossa oferta ao Senhor também, o que você canta, o que você fala aqui, o que nós cultuamos ao Senhor, Deus não aceita ou aceita, depende de forma como você apresenta. Então, será que a gente não precisa pensar bem nisso? De que forma nós estamos cultuando ao Senhor, louvando a Ele, adorando Ele? Então, deveria haver mais reverência na hora do louvor, adoração, na pregação, para que o Espírito de Deus, Ele esteja conosco nisso e Deus aceite. Não adianta a igreja ficar contente e Deus não aceitar, não é verdade? O importante é que Deus aceite a nossa adoração. A marca do crime, né, que ficou em Caim, agora ele tem ciúme, vai lá e mata seu irmão. Deus então colocou uma marca nele, né? Põe um ideograma em Caim para que ninguém visse reivindicar o sangue de Abel. Caim, de fato, não foi penalizado com a morte, mas ficou marcado para o resto de seus dias, dando início a uma geração de assassinos, devassos e inimigos de Deus. O mundo de Lameque ostentava um surpreendente avanço tecnológico. Adão ainda vivia quando Tubal-Caim começou a dedicar-se à metalurgia. Ele sabia como trabalhar o bronze, o ferro, sem dúvida, é o primeiro fabricante de armas da história. Sua especialidade era o fabrico, né, de instrumentos cortantes. Né? E além da metalurgia, aquela geração sabia como trabalhar com madeira, com cerâmica. O próprio Noé, por exemplo, ele não teve dificuldade para construir a arca, nem os seus descendentes após o dilúvio, para erguer a Torre de Babel. Eles já tinham essas tecnologias. Apesar de tudo, o mundo de Lameque não era ingrato e cruel, voltando-se contra o Senhor. Seus descendentes cometeram os pecados mais hediondos e abomináveis. O próprio Lameque foi o primeiro bígamo da história e notabilizou-se por haver assassinado futilmente 2 pessoas. E a fim de memoriar o feito, compôs até um poema. E a linhagem impiedosa, Sete. Eva teve um filho, né, no lugar de Abel, Deus deu a ela um filho chamado Sete. Suas palavras foram proféticas e a partir de um descendente de Sete se começou a invocar o nome do Senhor. Veja, o homem saiu do jardim, já deixou de invocar o Senhor,
Abel que invocou o Senhor com sacrifício junto com Caim, houve um crime, e aí a linhagem agora de Sete teve um remanescente justo e piedoso, né? Que dentre eles destaca-se Enoque. Enoque foi aquele que andou com Deus e Deus o tomou para si, né? Nem todos os descendentes de Sete também foram fiéis, porque a natureza pecaminosa está em todos os homens. Então, se a pessoa não voltar-se para Deus, ela vai fatalmente voltar-se para o mal, para o pecado e toda sorte de... Aqui, uma coisa que muitos discutem, né, amados? Tem muitos estudiosos que discordam aqui. Os filhos de Deus, né, e os filhos dos homens são claramente os descendentes piedosos de Sete, que casaram com as mulheres ímpias da linhagem de Caim, chamadas aí de filhas dos homens. É infundada a teoria que supõe tratar-se da união de anjos com seres humanos. Então, esse autor aqui não acredita, outros acreditam. Né? Uma coisa é certa, até o dilúvio podia haver descendentes de Caim. E depois do dilúvio? Né? Aí fica para... Porque eu já li vários livros, uns afirmam categoricamente que eram anjos que, deixando o seu estado natural, se misturaram com os humanos, né? Mas o Senhor, também Jesus, disse o que sobre os anjos dos céus? São espíritos, não se casam, não se dão em casamento, e nós seremos como os anjos nos céus. Então, aí fica... A gente não precisa gastar tempo com essas coisas, que não vai... Né? Não vai resolver nada. Qual o sexo dos anjos? Né? Ok, aí está tudo certo também? E o texto 7 fala sobre o dilúvio. Por que aconteceu o dilúvio, amados? O homem se afastou de Deus. A Bíblia diz que cada um fazia o que bem entendia. Né? A apostasia, a depravação. Interessante, está aparecendo mesmo no nosso mundo hoje, né? Hoje as pessoas fazem questão de mostrar que são depravadas. Lá no Brasil, as pessoas vão para os shoppings, para as ruas, aquelas pessoas fazem questão de mostrar que estão ali juntos, se beijando, se amassando ali, homem com homem, mulher com mulher, e ainda olha para ver se você vai falar alguma coisa para eles brigarem. Cada um está fazendo o que bem entende. Né? Exatamente a mesma situação ela antes do dilúvio. Deus agora não vai destruir com água, mas é a coisa pior que vai acontecer com essas pessoas. E Noé, Deus viu em Noé alguém que era justo. E é interessante isso, mas a pregação de Noé, né? Noé tinha 500 anos quando Deus chamou ele para construir a arca. E ele pregou e construindo a arca, pregando. E em meio àquela geração, Noé justo, ele cumpriu um longo e penoso ministério. Né? Por que longo e penoso? Enquanto se dava a construção da arca, ele também falava com seus contemporâneos e chamava arrependimento. E se levarmos em conta Gênesis 6:3, concluiremos que o seu ofício de pregador durou 120 anos. Ele pregou por 120 anos e salvou só a sua família. O seu ofício de pregoeiro teve duração de 120 anos, sem dúvida foi o mais longo ministério profético na Bíblia. Por quê? O Espírito de Deus, amados, ele pode ser resistido. Né? Uma geração resistir, se corromper. Mas depois vai dar o quê? O que Deus disse a Noé? Gênesis 6:3? Não contenderá o meu Espírito para quê? Para sempre com o homem, porque ele também é. E aí os seus dias serão 120 anos, você viu? Já diminuiu a idade. A graça de Deus ainda era perfeita e infalível. Porém, ela pode ser resistida. Muitas pessoas dizem que a graça de Deus é irresistível. Né? Por isso que todo aquele que aceita Jesus,
O que é salvo, que já foi eleito por Deus, esse vai aceitar. Então fica difícil você compreender por que Jesus morreu, por que as pessoas, Jesus mandou pregar o Evangelho, porque ele disse que aquele que crê e for batizado será salvo. Ele não disse, vá aos eleitos, vá àqueles que meu pai já escolheu e traga eles para a igreja. Ele não falou isso, falou para pregar para quem? Para todo mundo. Deus amou quem? O mundo. Então, a inundação universal, né? Aí Noé e sua família entram na arca, passa 7 dias, vem o dilúvio, choveu 40 dias, 40 noites. E a Bíblia diz, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave, como de gado, de feras, de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo o homem. O fim de um mundo corrupto e depravado havia chegado. Não resta dúvida que toda aquela geração apareceu e foi lançada no inferno, onde aguarda a última ressurreição, a fim de cumprir o juízo final. E a salvação da família de Noé? Noé, porém, estava seguro, juntamente com ele, a esposa, os 3 filhos e suas respectivas mulheres. Ao todo, 8 pessoas. 120 anos de pregação. 8 pessoas ele conseguiu converter. E para conservar a vida sobre a nova terra e os animais, 2 de cada espécie, macho e fêmea. A bênção divina em novo começo, aí Deus abençoa, a terra volta ao normal, a arca desce, Noé planta uma vinha, Deus faz agora uma nova introdução. Como ele disse a Adão e Eva, crescei, multiplicai e enchei a terra e povoai, ele disse também a Noé, agora você vai multiplicar-se, encher a terra e povoá-la. Ok? Aí, Deus faz um pacto com a humanidade mostrando um arco. A gente chama de arco-íris, mas a Bíblia não diz arco-íris, a Bíblia diz arco. Porque o arco-íris foi criado para dizer que é uma deusa íris, né? Mas isso aí para nós não tem problema nenhum, mano. Se você falar arco-íris, não esquenta a cabeça não, você não está falando de nenhuma deusa, tá? Então é igual o Natal, né? Natal, né? Dia 25, porque o Natal era um negócio, uma festa pagã que foi, ok. Eles adoram lá. Nós lembramos que Jesus um dia nasceu. Não se sabe quando, mas escolheu-se uma data. Então é essa data que nós lembramos ao mundo que Jesus nasceu. Amém? Mesma coisa aqui. O arco que Deus fez um pacto com o homem que nunca mais destruiria a terra com água. Né? Pode ter tsunami, mas a terra ela continua normal. O início do governo humano, e Deus de novo institui o casamento e para a continuidade da raça humana. Aí vem os descendentes de Noé, e os 3 filhos eram Sem, Cã e Jafé. E interessante que de Sem veio-nos o Cristo, nosso Salvador, os semitas, né? Abraão era semita, descendente de Sem. A maldição que Noé lançou a Cã, né? Nada tem a ver com a coloração da pele, como erroneamente afirmam alguns. A maldição, na verdade, não recaiu inteiramente sobre Caim, o Cã, né? Desculpa. Recairia particularmente sobre Canaã, seu filho mais novo, talvez porque este fosse o mais irreverente dos camitas. A punição incidiu sobre as terras cananeias, que o Senhor lhes tirou e entregou aos filhos de Israel. Quanto aos demais filhos de Cã, haveriam de construir grandes e admiráveis civilizações, como a egípcia e a Etiópia. E as perguntas estão todas certas? Uma vez, ou tem alguma errada aí? E o texto 8, o último texto, a Torre de Babel. Né? De novo, os homens começaram a se multiplicar, não invocavam a Deus, e começou a ver, cada um fazia o que queria. Aí eles achavam o seguinte, vamos fazer o seguinte, não vamos nos separar não. Deus, o que Deus tinha dito? Para eles encher a terra, né? Povoar a terra, não tinha? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma torre. Né? Por isso que a gente chama esses prédios grandes arranha-céu, né? Porque a Torre de Babel, estavam querendo construir
algo indestrutível, inclusive com tijolo, betume, para evitar até ela ser inundada por um novo dilúvio. Então eles usaram até betume na construção. E o homem tinha uma sabedoria muito grande e começaram a fazer essa construção. Aí Deus disse, eles estão se rebelando, porque eles estão não querendo sair. Todo mundo falava a mesma língua. Ninguém falava outra língua, não existia, era uma língua só. E aí eles então se reuniram e começaram a construir a torre. Aí Deus falou, então vai, tudo bem, vamos lá, vamos confundir. Aí confundiu as línguas. Começou a separar, e aí hoje você vê quantas línguas existem, né? E as línguas, elas vão se mudando também, entendeu? Pode ver, o português que fala Portugal é diferente do português que a gente fala, não é verdade? E dentro do próprio país, né, no Brasil, por exemplo, tem uma linguagem diferente. Você vai conversar com uma pessoa lá do norte, conversar com a do sul, tem algumas palavras, o que isso quer dizer? Você fala com uma pessoa lá do Paraná, ô piá, tudo bem aí, piá? Né? A gente, o que é piá? Aí lá em São Paulo fala, ô cara, e lá no Nordeste tem outros nomes também, né? Fala palavras até que se fala. Então, lá na minha terra, ia pois, oxente, né? Aí você fala, o que é oxente, pastor? Oxente é oxente, né? É mais ou menos assim, expressões, né? Então imagina a bagunça que foi. Deus espalhou, porque isso é uma apostasia. O que é apostasia? É se desviar da verdade, daquele conselho de Deus. Eles falam assim, não vamos obedecer, não vamos nos separar, vamos ficar unidos. Aí Deus criou a Torre de Babel, na verdade, era um monumento à soberba humana, ao homem se achando. Você vê, sempre o homem está tentando se libertar de Deus. O que está acontecendo no mundo hoje? Eles querem fazer uma só união no planeta. Eles querem começar a eliminar as línguas. E começar a criar uma linguagem única no mundo, porque já tem uma moeda única que eles querem fazer. Daqui a pouco vai criar um jeito de se comunicar único, né? É uma forma deles governar. Até um dos famosos aí, grandes, até que está em Davos agora, esses líderes, ele disse, vocês não vão ter nada, vão ter só o suficiente e vocês vão viver felizes. Quer dizer, eles vão tirar tudo de todo mundo, vai controlar o mundo e dar apenas o suficiente para a gente sobreviver. Ele disse, vocês não vão ter nada, mas vão ficar felizes. Porque eles vão dizer que o problema da desigualdade, né? Tem muitos ricos e muitos pobres, eles vão deixar todo mundo pobre. E dar a comida para a pessoa, dar uma casa, um alimento, você vai viver assim. Essa é a ideia deles. Mas sabemos que Deus tem outro plano, né? Essa aqui é uma cidade à prova d'água, porque essa torre seria uma cidade muito grande. E seria a prova d'água porque ela é feita com betume. Porque já estava imaginando, se der um dilúvio, a gente sobe. Você pode ver aqui no Japão, tem lugares aí que eles estão construindo lugares altos e com escada para você subir. Se caso houver um tsunami, a pessoa pode correr lá para cima, ok? É mais ou menos isso que eles estavam fazendo, só que de uma forma estratosférica, né? Muito grande. E Deus então confundiu. Ninguém se entendia mais, tiveram que se dividir, foi aí que começou a aparecer os povos, né? A multiplicação linguística, cultural, né? Começou a acontecer, geográfica, as barreiras hoje nós vemos, né? O mundo inteiro tem milhares de línguas, de dialetos, né? Que as pessoas falam, porque Deus quer que as pessoas se multipliquem. E o homem agora quer diminuir, né? O grande reset, a diminuição populacional, eles querem fazer tantas coisas, e essas coisas que a gente
gente toma aí, que põe um bichinho dentro da gente, para sabe-se lá o que vai acontecer daqui a um pouco tempo. E aí é que a gente ora a Deus e pede misericórdia, Deus não deixe que essas coisas afetem o povo dele. Amém? 27 e 28. Quer ser? 29. Sim. 30. 31. 32. E 33. 34. E 35 e 36. Amém. Deus abençoe. Não foi tão, né? Mas é porque também o coitado agora está judiando a gente, né? Mas deu para entender. Ok? Vamos orar ao Senhor para fazer o teste? Pastor Ival, pode fazer essa oração? Aleluia. Obrigado pela justiça, pela sua oportunidade de estudar a tua palavra. Eu te peço a tua bênção sobre cada filho teu, Senhor, cada aluno, Pai amado. Abra, Senhor, nosso entendimento, nosso intelecto, para que possamos, Senhor, responder de maneira correta todas essas questões. Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.